E nessa aula de hoje eu vou te mostrar por que o seu bolo está ficando com essas características, né, de um bolo com rachaduras, que cresceu com algumas deformidades, uma casca mais ressecada. Olha só, ele fica com uma casquinha bem crocante. Então, se você quer descobrir, assiste esse vídeo até o final. E não esquece, olha, de já deixar o seu like aí e compartilhar com todo mundo. Vamos comigo! Vem comigo descobrir o que acontece com o seu bolo quando você assa a uma temperatura muito elevada. Aqui eu vou colocar o meu bolo para assar numa temperatura de 160 graus, sendo que normalmente eu asso meu bolo a 130. Então, já já eu volto aqui e mostro para você o resultado. E olha só o resultado do nosso bolo, né, depois de assado aqui, a uma temperatura extremamente alta, né, comparada à temperatura que normalmente eu asso os meus bolos. Eu normalmente asso a 130 graus no meu forno, né, que eu já estou acostumada a usar, que é um forno elétrico, e dessa vez eu coloquei a 160. Olha isso. Aqui você consegue ver que ele ficou bem dourado nas bordas, ó, ele ficou uma casca dura, ó. Se você consegue até, se você fizer aí na sua casa, você vai ver o tanto que ele ficou crocante. E ele deu as erupções, né, ó, rachou bastante, criou uma camada grossa, ó, uma camada grossa. Ou seja, esse bolo aqui perdeu bastante umidade. Agora a gente vai desenformar ele. Eu vou desenformar ele ainda quente, né, porque eu untei com o desmoldante spray. Então, ó, eu vou dar uma sacudida. Aqui eu não vou ter nenhuma dificuldade para desenformar o meu bolo. Porém, o que eu quero mostrar para você. Essa embalagem que eu estou usando aqui é uma embalagem maior, tá? Normalmente não é essa que eu utilizo. Olha só. O tanto que o meu bolo ficou bem moreninho, tá? E se você observar aqui, olha, ele ficou com essa diferença, tá vendo? Ele não adere na forma como se fosse um bolo retinho, né? Teria aderido. Ó, ele tá fofinho, ó, ele tá fofinho. Porém, como ele assou por muito tempo até ficar douradinho numa temperatura muito alta, ele automaticamente perdeu também mais umidade. Ou seja, daqui a pouquinho, quando esse bolo aqui esfriar, o que você vai perceber? Você vai notar que ele vai criar uma casca dura aqui, olha. Ele não vai ficar mais tão macio. Ele tá macio porque ele tá quente, mas quando ele esfriar, ele vai ficar um bolo ressecado, tá? Por isso, né, que a gente tem que ficar muito atento aí à temperatura do forno. E agora você deve estar se perguntando, certo, Eide, mas como que eu vou fazer? Eu tenho que comprar um forno igual ao seu? E a resposta é não, você não precisa ter um forno igual ao meu, você não precisa ter um forno profissional. A única coisa que você tem que fazer é tirar um tempinho aí na sua agenda para fazer alguns testes. Você vai pegar uma receita barata, né? Essa receita que eu fiz aqui é a minha receita favorita, a minha receita da massa coringa, né? Que inclusive a gente tem ela disponível para venda, caso você queira. Aqui embaixo a gente tem o link para estar adquirindo o meu e-book de receitas. É uma receita incrível, eu uso ela para tudo. E assim, eu escolhi a massa coringa pelo fato dela ser uma receita bem baratinha, então o meu prejuízo não seria grande, né, caso eu viesse a errar, que no caso o intuito desse vídeo aqui realmente era mostrar como que o seu bolo fica se você assar numa temperatura muito alta. Então, o que acontece? Você vai tirar um tempinho na sua agenda para você fazer essa receita ou outra da sua preferência e você vai assar 3 vezes no seu forno. Uma você vai assar na temperatura que você já está acostumada, se o seu bolo estiver ficando alto. Se ele ficar com essas características, você vai assar outro bolo com uma temperatura mais baixa. Pode baixar aí uns, por exemplo, uns 20 graus a menos. Se você tiver assando a 180, você vai assar a 160. Se mesmo assim o seu bolo continuar com essas características, com a rachadura, com aquela barriga que fica em cima, você vai fazer um terceiro bolo.
só que com a temperatura mais baixa ainda, até você chegar no padrão. Pronto, você chegou no padrão, independente de você assar um bolo maior ou um bolo menor, aquela temperatura vai ser a mesma, tá? E aqui nós temos, né, para provar para você que está tudo ligado à temperatura do seu forno, nós temos aqui o mesmo bolo, tá? Só que ele foi assado a uma temperatura de 130 graus, que é a temperatura ideal para o meu forno. Olha só, ele ficou retinho, ele não criou barriga e ele não teve as rachaduras. Observa que ele ficou mais clarinho também, né? Com relação à cor, se você quiser que ele fique mais douradinho, é só você deixar mais tempo no forno. Vou desenformar agora. Olha só a diferença, tá vendo? Aqui nós temos um bolo mais branquinho. Olha, ele está bem mais fofo que o outro e ele não vai criar uma casca grossa de jeito nenhum. Essa daqui é a minha massa coringa, uma massa que eu uso tanto para fazer bolo vulcão, bolos decorados, cupcake, fatia, um montão de coisas. Mas aqui a gente usou ela só mesmo para mostrar, né, para que vocês percebam a diferença da temperatura do seu forno. Caso você tenha interesse de adquirir essa receita, você pode estar adquirindo meu livro de receitas, que o link está aqui embaixo, tá, na descrição. Então, se você tiver ficado com mais alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários alguma sugestão de vídeo que você gostaria que tivesse aqui, que eu vou ter o maior prazer de gravar para você. Não esquece de deixar o seu like aí, tá? E compartilhar bastante. Até o próximo vídeo.